Boa tarde. Falo sábado. E a grande questão é saber se falamos sobre pandemia ou se falamos sobre pandemônio. A política brasileira, ela não é única. E as coisas que acontecem por aqui, não tenham dúvida, acontecem num monte de canto. Em termos de populismo, nós poderíamos citar 3, 4 países assim na corrida: Polônia, Hungria, Turquia, tudo padrão Bolsonaro. Em termos de idiotice, dá para citar o Trump, o próprio López Obrador do México, quando fez o que fez relativamente ao vírus, ao corona. Foi um idiota. Voltou correndo atrás. Em termos de pendores autoritários, está aí a Nicarágua, né? Aqueles países lá do leste europeu, 2 ou 3. O fato é que as categorias da política, aquelas que nós aprendemos, elas não são suficientes para explicar ou para permitir uma leitura segura do que vai acontecer aqui pelo Brasil. Porque esta combinação bosovírus com coronavírus e com o Morolovers é um negócio, é uma combinação raríssima. Se olhar para a sociedade brasileira, vendo este Moro, que fez o que fez, que disse o que disse, ninguém pediu para ele dizer, foi ele que disse. O cara se revelou um corrupto porque pediu pensão para assumir, para largar a magistratura, foi o cara que disse, etc, etc. Não vamos nem falar dos processos que envolvem o Lula, porque esses tarados das análises políticas prontas não sabem falar outra coisa a não ser do Lula. O mundo é muito maior do que o Lula. Mas se formos ver os processos que o Moro trabalhou, ele já era esse sem vergonha há muito tempo. Mas aí tu pega uma sociedade que consegue se dividir entre Bolsonaro e Moro, é a doença completa. Não há possibilidade de leitura séria sobre o que poderá acontecer com a política brasileira. Ora, a saída do Moro do ministério do Bolsonaro da maneira como foi, em qualquer estrutura séria, pelas denúncias que foram feitas, o Bolsonaro ou renunciaria ou estaria empichado, mas não é assim. Ele ainda tem mais de 1/3 do Congresso Nacional, acreditem. E a admissão do processo de impeachment, ele precisa de 2/3 dos deputados. Todos aqueles que fazem cálculos mínimos de política sabem que, por enquanto, isto não é possível. E num processo político, como é o processo de impeachment, não se começa o jogo sem ter os votos contados. Então, Bolsonaro continuará o bosovírus. E o mais interessante disso tudo são as viúvas do Moro. Ficaram no mato sem cachorro. Jornalistas que não têm o que dizer. E o pior de tudo, são intelectualmente desonestos, porque tudo aquilo que nós ouvimos da boca do Moro, eles também ouviram. E o que sobrou do ponto de vista do discurso político partidário desses jornalistas, para esses jornalistas, é que a petezada está feliz da vida com isso tudo. Ora,
Fosse o mundo dividido entre petistas e antipetistas, que desgraça nós estaríamos. O mundo é muito mais complexo do que isso. A nossa sociedade tem muito mais matizes do que simplesmente estes. Os PTs e os anti-PTs. Não dá para desconhecer a relevância do PT na política brasileira atual. Assim como não dá para desconhecer a relevância desses fanáticos que ainda apoiam o Bolsonaro. Não dá para desconhecer. Eles estão aí e continuam aí. Ouviram aquele discurso histriônico do Bolsonaro sexta-feira de tarde e continuam apoiando aquela coisa. É inacreditável, mas é verdadeiro. Então, numa política onde o vencedor é o que mente mais, onde é aquele que consegue juntar no entorno de si o maior número de ignorantes, é um negócio complicado tentar prever alguma coisa. Existem coisas que a gente não controla, como essa vespinha que está andando aqui na minha volta. Aí eu não controlo. A política, às vezes, tem dessas coisas. Agora, para encerrar, quando existe a traição, e a traição se estabelece a partir de uma praxe inaugurada pelo chefe, o que pode acontecer dentro deste organismo é, ou pode ser, gravíssimo. Pensem em como os mafiosos resolviam os seus problemas. Pensem nisso. Pensem no beijo do padrinho. O efeito do beijo do padrinho na máfia siciliana. Entre milicianos e mafiosos, as quebras de lealdade custam caríssimo. E quando o chefe é o pai de todas as quebras, buenas, as explosões normalmente são de efeitos incontroláveis. Os próximos dias serão terríveis. Nos Estados Unidos, mais de 50 mil mortos. O Brasil já passa dos 5 mil na contagem oficial. A pandemia comendo frouxa. O posto Ipiranga, que na entrevista estava de meias, máscara e mãos cruzadas sobre o ventre, deverá dizer alguma coisa pelos próximos dias. Não há dúvida sobre isso. Portanto, esta semana que entra e a primeira semana de maio, tanto com bosovírus quanto com coronavírus, vai ser fervente. Resistamos. E torcedor, buenas, torcedor é torcedor. Torcedor não tem racionalidade. Normalmente os que são mandados para a linha de frente na batalha, os primeiros, os chamados bucha de canhão, são os torcedores. Grande abraço, bom fim de semana. Espero que no domingo eu não venha para encher o saco de vocês. Mas, se acontecer mais uma bozonada, apareço por aqui. Um grande abraço, bom fim de